Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo dos radicais, nós vamos apresentar nesta videoaula a racionalização de radicais. O que vem a ser a racionalização de radicais, né? O que quer dizer isso? A racionalização de denominadores é um processo utilizado para nós eliminarmos os radicais dos denominadores, tá? Observe que nesses três casos eu tenho números irracionais no denominador da fração, nos denominadores das frações, né? E quando eu faço isso, quando eu procuro, através de um processo, eliminar este número irracional do denominador, eu tenho como objetivo encontrar uma fração equivalente, ou seja, um valor equivalente a esta fração, desde que eu não tenha um número irracional ou um radical no denominador da fração, tá? Então, a racionalização de denominadores é um processo utilizado para eliminarmos os radicais nos denominadores das frações, sem alterarmos o valor inicial dessas frações. Ao racionalizarmos um denominador, nós transformamos o seu valor, que é irracional, num valor racional, tá? Ou seja, num valor que é possível nós escrevermos através de uma fração, ou nós transformarmos um número irracional num número racional, um número que pode ser dividido, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que consiste esse processo de racionalização? Consiste no seguinte, vamos observar aqui o primeiro item, o item A, 3 dividido por raiz de 2. Observe que eu tenho aqui embaixo um número irracional, ou seja, a raiz quadrada de 2. Então eu tenho que fazer alguma coisa para eliminar esta raiz aqui de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo radical equivalente a ele. O que é o radical equivalente? É o radical que tem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, no caso, ele mesmo. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo, ou seja, eu vou pegar a raiz quadrada de 2 e multiplicar o numerador e o denominador por ela mesma. Olha o que acontece quando eu faço isso. 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz quadrada de 2. Aí eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembrando, na terceira propriedade dos radicais, que o produto das raízes é igual à raiz dos produtos, que é 2 vezes 2. Então eu tenho 3 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 vezes 2, 4, ou 2 ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então eu tenho 3 raiz de 2 dividido por 2. Olha lá, consegui eliminar o número irracional do denominador da fração. Então eu cheguei numa fração equivalente à primeira. Beleza, pessoal? É isso. Vamos fazer o item B. Raiz de 5 vezes dividido por raiz de 3. Eu observo sempre o denominador. Eu tenho no denominador desta fração raiz quadrada de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada de 3. E aí eu vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 5 vezes 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, né? Então eu tenho 5 vezes 3, 15, e 3 vezes 3, 9. Raiz de 9. Quanto que é raiz quadrada de 9? É 3. Então eu tenho raiz de 15 sobre 3. O objetivo, né, a finalidade de nós racionalizarmos é nós eliminarmos o número irracional do denominador da fração. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vou fazer aqui então o item C. Observe no item C, eu tenho 10 dividido por 3 raiz de 2. Eu tenho duas maneiras de pensar este exercício.
Vamos olhar qual é o número irracional que aparece no denominador. É o raiz de 2. Então, a primeira maneira que eu vou fazer, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. Então, eu tenho 10 vezes raiz de 2, que dá 10 raiz de 2. E embaixo eu tenho 3 raiz de 2, que multiplica a raiz de 2. Aqui na frente tem 1. Então, 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Certo? Que vai dar 2 ao quadrado. Então, eu tenho 10 raiz quadrada de 2 dividido por 3 vezes. Lembrando que quando eu tenho o expoente do radicando igual ao índice, eu cancelo. Então, 3 vezes 2. Que seria a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu tenho 10 raiz quadrada de 2 sobre 3 vezes 2, 6. Eu posso simplificar esta fração. Eu posso deixar assim, 10 raiz de 2 sobre 6, mas se eu simplificar o 10 e o 6 por 2, eu tenho 10 dividido por 2, dá 5 raiz de 2 dividido por 6 dividido por 2, 3. 5 raiz de 2 sobre 3. Beleza? É isso aí, pessoal. Olha lá. Consegui eliminar o radical do denominador. Mas eu poderia fazer esse exercício de outra forma. Ao invés de eu multiplicar apenas pela raiz de 2, eu posso fazer o seguinte. 10 dividido por 3 raiz de 2. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3 raiz de 2. Será que vai dar o mesmo resultado? Vamos ver. Então, como que eu multiplico frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 10 vezes 3 raiz de 2, 30 raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2, eu faço 3 vezes 3, 9, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Então, eu tenho 30 raiz quadrada de 2, dividido por 9 vezes a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, eu tenho 30 raiz quadrada de 2 dividido por 18, que é 9 vezes 2. Mas o 30 e o 18 eu posso simplificar. Simplificar por 6, né? Então, se eu simplificar o 30 e o 18 por 6, 30 raiz de 2 dividido por 6 dá 5 raiz quadrada de 2. E 18 dividido por 6 dá 3. Observe que eu cheguei na mesma resposta. Beleza, pessoal? Então, esta é a primeira parte da racionalização de radicais. Na próxima videoaula, eu vou trazer exercícios diferentes para nós racionalizarmos. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. Valeu!